Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Vamos hoje para a resolução da Unifesp de 2023, segundo dia, prova de conhecimentos específicos. Mas só para não perder o costume, antes de mais nada, quero te pedir, considere se inscrever no canal, clique no sininho para ser notificado sobre os próximos vídeos e compartilhe com os seus amigos. Use este canal ao seu favor. Vamos divulgar a física, vamos aprender um pouquinho mais de física. As resoluções são separadas na playlist, assim como as teorias. Entre lá, veja qual a pasta de teu interesse, assista às aulas que você necessita e acompanhe as resoluções. Por muitas vezes as resoluções são acompanhadas de teoria. Toda resolução é feita com base na teoria. Eu sempre explico um pouquinho da teoria antes de resolver. Então pegue a prova, dê uma olhadinha e acompanhe a teoria junto comigo. Hoje, Unifesp 2023. Vamos para a questão 14 agora. Né? A questão 14 é uma questão de MHS, é uma questão de ondas, onde ele diz assim: em um dia de mar agitado, um banhista flutua na água e é atingido por uma onda senoidal de amplitude constante. Ele quis só te confundir. Onda senoidal é a onda, né? Parece o gráfico de uma senoide, de um gráfico de seno, de amplitude constante. Então, lembre-se que existe uma linha de equilíbrio, ao qual essa onda vai para cima e vai para baixo. Ela vai para cima e ela vai para baixo. Essa abertura para cima e essa abertura para baixo correspondem às suas amplitudes. Eu tenho uma amplitude para cima, uma amplitude para baixo. Ele então nos conta que essa onda propaga-se para a direita com velocidade constante, fazendo com que o banhista oscile em movimento harmônico simples na direção vertical. As figuras 1 e 2 mostram o banhista e a configuração da onda do mar no instante t igual a 0 e no instante t igual a 3, respectivamente, antes do banhista efetuar uma oscilação completa. Grifo aí que ele não deu uma oscilação completa. Calcule a velocidade de propagação da onda em metros por segundo e a frequência de oscilação do banhista. Por favor, a frequência de oscilação do banhista é a frequência de oscilação da fonte. Quem determina a frequência é a fonte, é o oscilador. E quem está oscilando aqui é a onda. Então, a frequência com que o banhista oscila, com que ele sobe até o máximo, desce até o mínimo e volta para o máximo, esse tempo é exatamente o mesmo tempo que uma onda passa. Ah, entendi, professor. Então, venha comigo, por favor. Primeira coisa que nós vamos marcar aqui é o seguinte: perceba que existe uma distância pré-determinada e conhecida por nós. É essa distânciazinha aqui, ó. Ah, entendi, professor. Essa distância vale 6 metros? Isso. Agora vamos contar comigo, por favor? Ó, isto aqui é uma onda completa, concorda comigo? Porque desse ponto para frente começa a repetir o desenho. Ah, professor, tem razão, né? Pois é. Então, isto aqui é uma onda completa. Logo, eu posso dizer que daqui a aqui eu tenho meia onda. E a metade da metade é 1/4. Então, este pedacinho aqui, ó, este pedacinho corresponde a apenas 1/4 do comprimento de uma onda. Ah, entendi, professor. Quer dizer que aqui eu tenho então, ó, 1, 2, 3/4. Isso. 3/4 do comprimento de uma onda estão valendo 6 metros. Então eu posso dizer que o comprimento da onda, 4 está dividindo, passa multiplicando, 3 está multiplicando, passa dividindo, 6 dividido por 3 vai dar 2 e 2 vezes 4 costuma dar 8. Acabamos de descobrir aqui que o comprimento da onda é de 8 metros, né? Eita, professor, entendi.
Mas peraí um pouquinho, professor, vamos entender um negócio aqui. Ele falou que essa onda no tempo 0, essa onda no tempo 3. O que eu faço com isso? Como é que eu vou trabalhar com essa informação? Pois é, eu quero que tu entenda o seguinte. Aprenda aqui comigo. Imagina que esse indivíduo é como se fosse uma boia que oscila sobre este eixo vertical, né? Ele vai sair desse ponto, vai até o máximo, volta para esse ponto, vai até o mínimo, volta para esse ponto mais uma vez. Decorreu uma oscilação completa. Ele saiu daqui, foi até o ponto mais alto, voltou, foi até o ponto mínimo, voltou de novo. Eu teria uma oscilação completa, certo? Ah, entendi, professor. Mas aí nesse caso ele não deu uma oscilação completa, né? Professor, então vamos entender da onde saiu esse 3/4. Venha comigo, por favor. Saiu daqui. Veja que a onda, né, tá vindo com a crista por cima. Então primeiro ele vai ter que subir. Ele sobe, depois ele retorna à posição, depois ele desce até a posição mais baixa. Ele andou 3/4 de uma oscilação completa. Ah, 3/4 de uma oscilação completa foi esse tempo. Isso. E 3/4 do período, que é o tempo de uma oscilação, valem 3 segundos, professor? Exato. Aí a gente corta o 3 com 3, e daqui nós tiramos que o período de oscilação é de 4 segundos. Eita, professor, que aí então, pois é, agora, né, tu vai lá e aplica a equação que eu pedi para você tatuar no pulso e levar para o vestibular e não esquecer dela de jeito nenhum, né? V é igual a lambda F, onde o lambda, o comprimento de onda, estará em metros, a frequência estará em hertz, para que a velocidade seja dada em metros por segundo. Ah, entendi, professor. Agora é só aplicar? Só toma cuidado aí, né? Porque nós vamos escrever assim, ó. Velocidade é igual. Comprimento de onda são 8 metros. Vezes a frequência. Tu se lembra que a frequência é o inverso do período? Então é 1/4, né? E professor, já lascou tudo aí, eu já não lembrei não. Vem aqui comigo, ó. Eita, nós, ó. Período é o inverso da frequência. Ah, lembrei, professor. Então, pois é, por isso que eu pus 1/4, né? Isso nos dará uma velocidade, então, de propagação da onda de 2 metros por segundo. Pronto. Esse aí era o item A do exercício, professor? Eu só quero deixar bem explícito para você que essa aqui é a velocidade da onda. Ah, entendi, professor. Foi porque você usou os dados referentes à onda, né? Exato. Lá no item A ele perguntava a velocidade da onda e a frequência do banhista. E professor, mas então, pois é que eu quero que você se lembre, nós já conversamos sobre isso. A frequência da onda é exatamente igual à frequência do banhista. Porque o banhista está na onda, né, professor? Isso. E a onda é o oscilador. Isso. Ela é dada, né, pelo inverso do período. Entendi, professor. Por isso que deu 1/4, né? Exato. Ou, se preferir, 0,25 segundos. Entendi. Essa é a frequência de oscilação do banhista. Exatamente. Isso aqui. Opa. 0,25, 1/4 ou 0,25 Hz. Ah, entendi, professor.
Pronto, pois bem, matamos aí o item A, né? Agora vamos para o item B. Calcule o módulo da velocidade média do banhista entre 0 e 3 segundos. E adotando π como sendo 3, qual o módulo da máxima velocidade instantânea do banhista nesse movimento oscilatório? Cara, eu confesso para você que há muito tempo MHS não é cobrado com essa profundidade. Mas vamos que vamos, a questão não é difícil assim. Ele perguntava qual a velocidade média. Bom, professor, velocidade média o senhor pediu para a gente tatuar no pulso, né? Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Essa parte eu tinha obrigação de saber. Você tinha a obrigação de saber pelo menos metade de um item, né? A distância que esse banhista andou, lembrou? Ele saiu do meio, foi até o máximo, desceu até o meio de novo e foi até a parte mais baixa. Ele andou 3 metros, né, professor? Isso. Ele andou por 3 metros. Essa foi a velocidade média dele, né? Ah, entendi, professor. E a distância que ele andou para sair do meio e chegar até a parte mais baixa, a distância dele foi de apenas 1 metro. Entendi. O intervalo de tempo é dado em segundos, a velocidade será dada em metros por segundo. Vem comigo, por favor. Distância percorrida por ele. Professor, ele andou só 1 metro, né? Ele só se deslocou 1 metro. Isso. E ele levou para isso 3 segundos. Exatamente. Portanto, a velocidade média dele será de 1/3 metro por segundo. Pronto. Eita, professor, que aí... pois é, essa você não podia errar não, né? Agora, ele pergunta qual a velocidade máxima instantânea. É que você tem que lembrar que nesse MHS, quando ele passa pelos extremos, ele para inverter o sentido. Não, ele para inverter o sentido. Mas quando ele passar aqui pelo eixo de equilíbrio, ele passa com a velocidade máxima. Ah, professor, entendi. E como a gente vai resolver esse negócio? A gente vai escrever assim, ó, ô meu amigo, no MHS tem um detalhe importante. No MHS, quando o indivíduo está oscilando, vamos imaginar que este aqui seja o nosso eixo de equilíbrio, certo? Ah, entendi, professor. E aqui está a onda passando, né? Ó. Isso. Aí imaginemos que a onda está passando, né? E esse aqui é o ponto onde ele oscila, ó. Ele vai do máximo até o ponto mínimo, passando pelo eixo. Quando ele passar nesse ponto, ele sempre estará passando com a sua velocidade máxima, né? Ah, entendi. E nos extremos a velocidade é 0. 0 porque ele está invertendo o sentido do seu movimento. Entendi. Professor, e essa velocidade máxima dá para calcular? Dá. Lá para o MHS, essa tal dessa velocidade máxima, ela é calculada em módulo como sendo a amplitude vezes a velocidade angular. Eita, professor, velocidade angular, variação de ângulos por intervalo de tempo. Para dar uma volta completa, nós andamos 2π radiandos. Uma volta completa, chamamos de período, certo? Ah, entendi, professor. Então aqui eu posso usar 2 vezes 3, que ele falou que é para considerar o π como sendo 3, e o período de oscilação do garoto, né, é 4. Isso. Então aqui nós vamos ficar assim, ó, 2 vezes 3 sobre 4 é a sua velocidade angular, certo? Vezes a amplitude. Mas a amplitude é de apenas 1 metro, professor. Aqui, ó, essa alturazinha aqui é de 1 metro apenas. Pois é.
Então a gente simplifica o 2 com o 4, vai sobrar um 2. Isso aqui vai nos dar uma velocidade média de 3 sobre 2, ou 1,5 metros por segundo. Está aqui. Essa é a outra velocidade pedida pelo examinador, lá no item B da questão 14. Chegamos agora à questão 15, uma questão de elétrica, uma questão de circuito, mas que envolve um pouquinho ali do início de eletrodinâmica, né? O gráfico de corrente por tempo, às vezes também visto em eletrostática. Ele diz assim: o circuito da figura é composto por um gerador, um amperímetro e uma chave interruptora C, inicialmente aberta, todos ideais. Também compõem o circuito 4 lâmpadas, uma L1 de resistência R1 e 3 L2 de resistência R2 cada uma. O gráfico tem a intensidade da corrente elétrica indicada pelo amperímetro entre 0 e 60 segundos. Desprezando a resistência de todos os fios de ligação e sabendo que a chave C está fechada até o instante, ou melhor, ela é fechada no instante t igual a 60, calcule a carga em coulombs de 0 a 60 e qual o valor da resistência R1. Espera aí, vamos fazer aqui o seguinte. Meus amores, corrente por tempo. Deixe-me lembrar uma coisa com vocês. Corrente elétrica é variação de cargas por intervalo de tempo. Concordam comigo? Ah, professor, é verdade, né? É o quanto de carga passa em coulombs pelo tempo em segundos. Isso a gente mede a corrente em amperes, exatamente. Só que aí tem um detalhe. Se eu passar esse tempo multiplicando, corrente vezes tempo vai ser lado vezes lado da minha figura. Vai ser a área da figura, e que corresponde à variação de carga. Logo eu posso pôr aqui uma observação, lembrando a todos vocês que a área sob esta curva é numericamente igual à variação da quantidade de cargas. Ah, entendi, professor. A área, pois é. Então vou fazer o seguinte, ó. Vou chamar isso aqui de área 1 e vou chamar isso aqui de área 2. Vocês logo entenderão o porquê. Vou calcular separadamente. Vem comigo, ó. A variação de cargas 1, que é referente à área 1, é lado vezes lado. Tá no sistema internacional, fica facinho de fazer. Meio vezes 20, isso aqui vai nos dar 10 coulombs de carga. Enquanto que a variação de cargas 2 é lado vezes lado, também a área ali também a área de um retângulo, não é isso? Cuja base agora, ó, de 20 para 60 é 40 e a altura é 2,5, né? Ah, entendi, professor. Professor, se eu pegar esse 10 e multiplicar aqui, vira 25, né? E aí 4 vezes 25 vai dar 100. 100 coulombs de carga, exatamente. Agora, eu posso então escrever que a carga total, né? A carga total será igual a 110 coulombs. Essa era uma das perguntas do exercício. Ah, é verdade. Professor, uma das perguntas do exercício era qual a quantidade de carga total. Então vamos colocar aqui, ó. Logo, a quantidade de carga total que percorre o circuito será de 10 mais 100, o que nos dará 110 coulombs de carga. Essa é parte da resposta do item A. Eu só deixei assim porque eu quero aproveitar o seguinte aqui, ó. Vem com o tio, por favor. Já que nós temos as quantidades de cargas separadas, vamos calcular as correntes separadas? Pode ser? A corrente na primeira situação, né, na situação 1, é a quantidade de carga que passa pelo tempo. Passa 10 coulombs em 20 segundos. 10 coulombs em 20 segundos
Professor, isso é a mesma coisa que meio ampere. Pronto. Já na situação 2, né, eu tenho 100 coulombs de carga passando. Ah, mas tem um detalhe, né, professor? A situação 2 não são apenas 100 coulombs de carga. A situação 2 são 10 coulombs mais 100, não é isso? Ah, é verdade. E tudo isso dividido pelo intervalo de tempo de 60 segundos. Então eu tenho 11 sextos de ampere. Essa é a corrente total que está passando por ali. Pois bem, vamos à primeira situação. Primeira situação, se nós voltarmos no gráfico, a chave ainda permanece aberta. Logo, apenas essa parte do circuito estará operando. Ah, entendi, professor. A corrente que está passando por aqui, né, ó. A corrente que está passando aqui é a corrente da primeira situação, né? A corrente da situação 1, exato. Posso escrever o seguinte, professor? Posso escrever assim, olha, para o circuito, na situação 1, U é igual a R vezes I, certo? A corrente que alimenta o circuito é de 120 volts. Pronto. A resistência é somente a resistência L1 da lâmpada 1, vezes a corrente. A corrente é toda a corrente que o amperímetro está lendo. Ele está lendo meio ampere. Portanto, a resistência 1 será de 2 vezes 120, isso vai nos dar 240 ohms de resistência da lâmpada tipo 1. Pronto. Ah, entendi, professor. Aí matou a pau, né? Agora, o item B. Calcule a potência dissipada pelo circuito em watts entre 20 e 60 segundos. Calcule o valor da resistência 2. Espera aí, professor, mas agora nós vamos fazer como, hein? Então, para a situação 2, eu tenho cargas apenas do segundo trecho. Cargas de 20 a 60 segundos. São 100 coulombs em 40 segundos. Simplificando, isso aqui vai nos dar uma corrente de 2,5 amperes, certo? Professor, mas ele pediu a potência, não é mesmo? Pois é. Meus amores, a potência eu posso calcular como sendo U vezes I. Ah, entendi, professor, porque você está calculando para o circuito, né? Você está usando a corrente em amperes, a DDP em volts, para obter a potência em watts. Pensando no circuito como um todo, né? Isso, exatamente. Então, pensando no circuito, eu vou escrever que a potência será igual a DDP, que alimenta o circuito, é 120 volts, vezes a corrente. Professor, mas a corrente é de 2,5. 2,5, vamos escrever 5 dividido por 2? Eita, professor, mas você é cheio de graça, né? Só para simplificar, ó, 120 por 2 vai dar 60. 5 vezes 6 é 30, isso aqui vai dar 300. 300 watts. Pronto, vai aí, me diga aí que não ficou mais fácil fazer a continha fácil assim. É, professor, ajudou bem, né? Agora, eu quero saber, professor, como é que nós vamos calcular esse negócio, porque ele está querendo saber qual é o valor de R2. Voltemos ao circuito. Olhando para o circuito, R1 está ligado diretamente a 120. Então, por ele, obrigatoriamente, está passando meio ampere. Já fizemos esse cálculo, certo? Mas a corrente total era de 2,5. 2,5 menos meio, então continua pelo circuito passando 2 amperes. Eita, professor, pois é. Esses 2 amperes se dividem de novo. E aí passará 1 ampere por este e passará 1 ampere por este resistor.
Professor, mas não era para passar igual? É que eles estão associados de forma diferente. Ah, entendi, professor. Então, espera aí um pouquinho. Vamos voltar nesse trecho. Esse trecho eu posso dizer que eu tenho 2 em paralelo com 1 em série. R em paralelo com R, isso vai dar R vezes R dividido por R mais R, certo? Ah, entendi, professor. E depois entra em série com R de novo. Professor, peraí, o senhor pode desenhar para eu ver? Então imagine você o seguinte, ó. Eu tenho aqui um resistor e depois esse circuito ele se abre para outros 2 resistores idênticos. Ah, entendi, professor. Todo mundo aqui é R2, ó. Pronto. A diferença é que aqui eu tenho uma associação em paralelo. E depois o resultado dessa associação em paralelo está em série. Ah, professor, compreendi. Então, como é que a gente vai resolver esse negócio? Vamos começar assim, ó. No paralelo, quando os resistores são iguais, eu posso dividir o valor dos iguais pelo número de iguais. Então, vai ficar R2 dividido por 2, certo? Quando está em série, nós temos que fazer a somatória. Então, o resistor resultante será igual ao R mais R sobre 2, o que nos dará 3R sobre 2. Poxa vida, professor, entendi, né? Então agora, veja bem, pensando no circuito, quando nós acabamos de fazer o item A, aplicamos a mesma ideia. Circuito agora para a situação 2. Vem com o tio. U é igual a R equivalente vezes I. Quem alimenta o circuito? Quem alimenta o circuito alimenta com 120 volts, porque o circuito todo está em paralelo, certo? O R será 3R2 sobre 2. E a corrente, a partir deste momento, lembrando que a corrente que está descendo pelo circuito vale 2, certo? Tá, professor, então aqui a gente corta o 2 com o 2, 120 dividido por 3, isso aqui vai dar 40 ohms. Essa é a outra resposta do item B de bola, certo? Terminadas as questões de física da Unifesp 2023, segundo dia, prova de conhecimentos específicos, eu agradeço a companhia, agradeço o seu apoio, peço que compartilhe, deixe os seus comentários debaixo do vídeo, dando sugestões sobre teorias e sobre novas resoluções para que os próximos vídeos atendam às suas necessidades. Grande abraço e até mais. Tchau, tchau.